E os irmãos que chegaram também, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe vocês. Vamos orar agora pelo servo de Deus, porque tenho certeza que tem uma palavra que vem dos céus para os nossos corações nessa noite. Deus amado, Deus poderoso, nós queremos neste momento te glorificar, te exaltar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, Senhor Deus. Fala com a tua igreja, com o teu povo, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar conosco nessa noite através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Prazer estar aqui nessa noite. Agradecer ao pastor Baruch, que Deus abençoe por essa oportunidade de estar aqui para falarmos da palavra do Senhor. Né, irmãos? A frima Jesus vai esquentar nós, em nome de Jesus. Aí também minha esposa Luzia, Deus abençoe sua vida. Meu amigo José, aí também sua parente, Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia. Efésios capítulo de número 5, o versículo é o 14. Aleluia, Jesus, Deus seja louvado. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Amém. Vamos orar? Espírito Santo da verdade, ó Deus de poder e misericórdia, estamos, ó Pai, na sua presença, pedindo a tua graça, pedindo a tua unção, pedindo poder, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Deus Santo, venha renovar o teu povo, venha fortalecer o teu povo, venha dar unção ao teu povo, venha dar graça ao teu povo, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cerca-nos com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Se assenta em nome de Jesus. Pode aplaudir ao soberano Deus. Glória, aleluia, aleluia. Irmãos, olhando para a Bíblia, entendemos que o apóstolo Paulo, ele vai escrever 4 epístolas, estando ele preso nas cadeias de Roma. Ele escreve Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Entendemos aqui nessa epístola que Paulo, ele está passando a igreja de Efésios pelo crivo da palavra, porque toda igreja ela precisa passar pelo crivo da palavra. Você pode observar que igreja que não tem palavra, que não tem profeta, há pecado. Mas aonde tem palavra, aonde tem o verbo, o pecado é arrancado. E o nome do Senhor, ele é glorificado. O apóstolo Paulo aqui, nesse versículo 14, do capítulo 5, ele está pregando um versículo para uma parte da igreja de Éfeso. Porque quando Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele está mostrando que naquela igreja havia um grupo de pessoas que estavam no pecado. Eu acho que estava bom do jeito que estava mesmo. Aleluias. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja de Efésios que estavam caídos, precisando serem levantados pela presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, só vitória. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo, ele te esclarecerá. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, desperta, tu que dormes, ele está dizendo, tem pessoas
entre vocês que estão no sono da indolência, ou seja, pessoas que estão dormindo, pessoas que estão estagnadas, travadas, bloqueadas no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo estava dizendo: desperta, acorda, se sacode, ressuscita, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe o irmão que roubou o som. Obrigado, viu? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Entendemos na Bíblia que só Deus pode trazer ressurreição ao ministério que está caído. Só Deus pode trazer, pastor Baruque, a ressurreição ao ministério que está morto. Porque a Bíblia nos diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 22 e no verso 13, que o resplendor do corpo de Deus acenderam brasas que estavam apagadas. Só Deus, Ele tem o poder de acender brasas que se apagaram. Só Deus tem o poder de restaurar uma família que está caída. Só Deus tem o poder de arrancar um homem do pó, de levantá-lo diante da sua presença. O apóstolo Paulo está dizendo: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olhando para a Bíblia, nós vamos entender que por várias vezes Jesus, Ele vai repetir essa palavra levanta-te. Por várias vezes você vai ver na Bíblia, a Bíblia repetindo essa palavra levanta-te. Eu olho para a Bíblia e eu olho para o capítulo de número 7 do livro de Lucas e o versículo 11 em diante. Eu vejo que Jesus agora ele está indo para a cidade de Naim. A Bíblia nos mostra que com Jesus há uma grande multidão. Os seus discípulos estão com Jesus. Uma turma, uma tropa, uma multidão está com Jesus. Aquela multidão estava evidenciando os milagres de Jesus. Aquela multidão estava evidenciando o poder de Jesus, porque eles viam Jesus curar, eles viam Jesus libertar, eles viam Jesus levantar o paralítico. Só que a Bíblia diz que quando Jesus está chegando na porta da cidade de Naim, quando Jesus olha de longe, de lá para cá também vem outra multidão. Só que a Bíblia nos mostra que no meio da multidão tem uma viúva. A Bíblia nos mostra que essa viúva, ela está acompanhando o caixão de seu filho, do seu filho que morreu, e uma grande multidão está seguindo aquela viúva com aquele defunto. Só que mostra a Bíblia que do lado de lá vem a multidão da morte, mas do lado de cá vem a multidão da vida, porque Jesus está guiando a multidão da vida. A Bíblia nos mostra que Jesus agora, ele chega diante do esquife, e Jesus tem duas mensagens. A primeira mensagem Jesus traz para a mãe do esquife, Jesus fala para ela: não chores. A segunda mensagem, Jesus chega no esquife e diz para o esquife: levanta-te agora, porque eu te ressuscito. Por várias vezes na Bíblia nós vamos ver Jesus dizendo essa palavra, levanta-te. Sabe por quê? Porque Jesus não aguenta ver uma pessoa caída, não. Jesus não aguenta ver uma pessoa caída. Jesus sempre procura uma maneira de levantar uma alma que está caída no pecado, que está caída em condições de decadência e de calamidade. A Bíblia nos mostra que certo dia, no livro de Mateus, no capítulo de número 9, Jesus agora está na cidade de Cafarnaum. Jesus
estando dentro da sua casa, a Bíblia nos diz que trouxeram um paralítico sobre uma maca, e quando trouxeram aquele paralítico, eles desceram o paralítico pelo telhado. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele paralítico, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus estava dizendo: primeiramente eu vou restaurar a tua vida espiritual, e depois eu vou cuidar da tua vida física. Os teus pecados estão perdoados. Só que a Bíblia diz que quando os escribas e os fariseus viram aquilo, eles arrazoavam em seu coração e diziam: como pode ele, sendo homem, perdoar pecados? E Jesus disse: porque vós arrazoais em vossos corações, dizendo que eu não posso perdoar pecado. Qual é mais fácil, perdoar pecado ou dizer ao paralítico: levanta e anda, para que vós saibais que eu tenho poder para perdoar pecado? Ele olhou para o paralítico e disse: toma o teu leito e anda, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Maravilha. É para você entender, aleluias, que Jesus, ele não aguenta ver uma alma caída, não. Jesus não aguenta ver uma pessoa caída pelo chão. Ele sempre traz um subterfúgio para a sua alma, para resgatar a sua alma do pó e para te levantar. Aleluias. A Bíblia, ela deixa isso evidenciado. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus, meu pastor Baruch, ele sempre vai atrás daquelas pessoas que estão caídas, que estão se arrastando, que estão pedindo misericórdia, e Jesus, de alguma forma, ele traz a restauração, de alguma forma ele traz a ressurreição, de alguma forma ele levanta aquele que está caído. Só basta a pessoa crer no Espírito Santo, só basta a pessoa abrir o seu coração, que ele trabalha, ele faz, ele restaura. E eu vim aqui nesta noite com a palavra profética para o teu coração, dizer para alguém que ele não vai te deixar caído, ele vai restaurar os teus sonhos, ele vai entrar na tua casa, ele vai agir em teu favor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus! Eita glória! Deus de mistério. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantas pessoas que hoje não estão afundadas, pastor Baruch, nas drogas? Quantas pessoas que hoje estão afundadas no crime? Quantas pessoas que hoje estão presas dentro de um presídio? Quantas pessoas hoje não estão ameaçadas, mas a porta da graça está aberta para todo aquele que crê, para todo aquele que quiser a salvação. A porta da graça está aberta, a porta da graça está aberta para o adúltero, a porta da graça está aberta para o prostituto, a porta da graça está aberta para o traficante. Foi o próprio Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. Foi Jesus quem disse, foi ele, pastor Baruch, quem disse. Aleluia, Senhor. Ele é restauração. E foi ele quem disse no livro de João, capítulo 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi neste mesmo capítulo que ele chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. Era Jesus dizendo: Lázaro, sai agora de dentre os mortos e venha para fora. Lázaro, saia para fora. Lázaro, eu vou te usar. Lázaro, teu ministério ainda não acabou. É interessante que o apóstolo Paulo, ele está pregando: levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. É interessante que um dia o próprio apóstolo Paulo, ele se encontrava em trevas e em pecado, e o Senhor Jesus Cristo teve
teve que ir atrás dele e falar-lhe esta mesma palavra. Pregador, onde está isto? Está no livro de Atos, o capítulo 9. A Bíblia diz que Paulo pegou cartas para ir para Damasco, só que quando ele ia para Damasco, uma luz cercou Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dia para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele disse: Senhor, o que eu faço? Aí Jesus disse: levanta-te, Paulo, porque agora você vai ser um pregador da minha palavra. Você vai pregar a minha palavra. Eita, Jesus! Deus poderoso! Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o vendaval que você está enfrentando, mas eu venho aqui nesta noite com um caminhão de profecias na minha garganta, dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Ele te restaura no momento da sua dificuldade, Ele te renova nos dias de crise, Ele segura na palma da tua mão quando você está em declínio, Ele te visita no dia da angústia e da depressão, Ele entra na tua casa e desfaz a obra de macumbaria e salva a tua casa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Esse Deus é poderoso. E quando Ele quer operar, não há cadeias que parem o trabalhar de Deus. Aleluia. Quando Ele quer agir, não há muralha. Não. Quando Ele quer trabalhar, meu filho, o camarada pode ser do PCC, ele arranca para fora. O camarada pode ser traficante, ele arranca para fora. Ele dá um banho de sangue, ele purifica, ele restaura, mas ele levanta de novo para ser um pregador da palavra. Escuta você que tem orado por aquela alma, a palavra do Senhor está dizendo ao teu coração: persevera nesta oração, Eita, Jesus! Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Se levantar aqui é você tomar um posicionamento. Se levantar aqui é você se erguer, é você sair do estado que você se encontra, é você se locomover, se movimentar, se chacoalhar. Se levantar aqui muitas das vezes não é apenas para aquela pessoa que está no mundo, não, pastor Baruque. Se levantar aqui muitas das vezes não é apenas para aquela pessoa que está molhada e banhada no pecado, não. Se levantar aqui muitas das vezes é para pessoas que estão dentro da igreja, que estão precisando de uma ressurreição espiritual, que estão precisando de fogo, que estão precisando de unção, que estão precisando orar, que estão precisando jejumar, que estão precisando ler a Bíblia. Olhe para a tua vida e repare que você está estagnado. Olhe para a tua vida e repare que a tua vida espiritual ela está congelada, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém: levanta-te dentre os mortos. Eita, glória! Aleluia. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É interessante que Jesus ele não aguenta ver uma alma caída, porque a Bíblia fala em João 5 que Jesus ele sobe para Jerusalém. A Bíblia diz que ele sobe para Jerusalém e ele chega perto da porta das ovelhas. E ele chega num tanque chamado Betesda, que tem 5 alpendres, 5 portas. A Bíblia diz que lá tinha um homem que há 38 anos estava lá deitado, enfermo. A Bíblia diz que todas as vezes que o anjo descia e agitava as águas, ninguém poderia pegar aquele homem e lançar ele sobre as águas. Todas as vezes, pastor Baruque, que ele tentava pular nas águas, a Bíblia diz que vinha outro e pulava na frente dele. Há 38 anos antes de Jesus vir na terra em carne, Jesus já estava sentado sobre o trono vendo ele, antes de Jesus pisar na terra. Mas certo dia Jesus se levantou e Jesus foi até o tanque de Betesda. Jesus chegou naquele homem e perguntou a ele: tu queres ser são?
Aí você me pergunta, pregador, por que Jesus perguntou, tu queres ser são? É óbvio que ele queria ser são. Sabe por que Jesus perguntou? Porque Jesus não trabalha na vida de quem não quer. É verdade. Eita, Jesus. Jesus, ele só faz na vida de quem quer e de quem abre o coração. É por isso que o livro do Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, pastor Baruch, ele está batendo na porta do coração de muita gente, mas o coração é de pedra. Só que a palavra diz: a minha palavra, como martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus vai quebrar esse coração duro. A palavra de Deus vai quebrar essa pedra, esse pedregulho. Mas a palavra vai entrar e vai fazer a grande obra. Tu queres ser assim? Glória a Deus. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Jesus, todas as vezes que eu tento entrar no tanque, alguém vem e corta a minha fila. Há 38 anos eu estou aqui deitado. Há 38 anos eu estou aqui acamado. Jesus falou para ele: levanta, pegue a tua cama. Levanta-te, pega a tua cama. Aleluia. Jesus estava dizendo: a partir de hoje você não é mais paralítico. A partir de hoje eu te dou saúde. Aleluia. Levanta e anda diante de mim, pega o teu leito. Jesus não aguenta passar numa casa e não restaurar alguém. Ele sempre tem que restaurar alguém. Aonde ele passava, aquele homem, ele era extraordinário. A mão dele era poderosa. Quando ele levantava a mão, um cego era curado. Quando ele levantava a mão, um leproso era curado. Quando ele levantava a mão, o paralítico era curado. E quando a morte tombava ele, a morte fugia e o morto ressuscitava. Eita, glória. Deus seja louvado. A Bíblia diz que depois Jesus encontrou ele no templo e falou para ele, pastor Baruch: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando: você ficou 38 anos acamado por causa de pecados que você cometeu. Você sabia disso? É bíblico. Aquele homem, ele ficou 38 anos deitado numa maca por conta de algum pecado que ele cometeu que desagradou muito a Deus. Não sei qual pecado foi, que a Bíblia não revela. Eu não sei se ele estrupou alguém, eu não sei se ele matou alguém, mas alguma coisa, pastor Baruch, ele cometeu. E Jesus estava repreendendo ele, dizendo: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que todo pecado que você cometeu virá uma consequência. Tome cuidado. Coloque os teus pés no caminho, nos caminhos aplainados do Espírito Santo. Endireite as tuas veredas e não plante, não semeie o mal, porque o mal você vai colher. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel que Davi foi lá, coabitou-se com Betseba, foi lá e matou Urias, a mulher de Betseba. Só que Natã foi lá e disse: olha, a espada não se apartará da tua casa. A Bíblia diz que o filho de Davi morreu do ventre de Betseba. A Bíblia diz que Amnon estrupou Tamar. Os dois filhos de Davi se estruparam. E a Bíblia diz que Absalão, que era o outro filho de Davi, foi lá e matou Amnon. A Bíblia diz também que Absalão usurpou o trono. Ou seja, Davi pagou por tudo o que ele fez. E a Bíblia diz que ele descalço andava sobre pedras chorando. Perdeu o trono, perdeu a honra da filha, ele perdeu Abno, e por final a Bíblia diz que ele perdeu Absalão. Absalão estava sobre o seu cavalo correndo, cavalgando, ele prendeu os seus cabelos numa árvore, e a Bíblia diz que Joabe foi lá e o matou. Sabe por quê? Porque Davi adulterou e ainda por cima matou o marido da mulher. Meu Deus. Davi escapou de todos os tribunais da terra. Porque tem pessoas, pastor Baruch, que elas escapam dos tribunais terrenos. Elas praticam o pecado no oculto. Tem pessoas que matam em terra e ninguém sabe. Meu Jesus. Tem pessoas que abortam um filho e ninguém sabe. Mas na hora que Jesus voltar, tudo aquilo que a pessoa praticou será tirado debaixo do tapete e mostrado. É, Jesus. Então se arrependa enquanto é tempo.
Peça perdão pelos seus pecados enquanto é tempo. Jesus está dizendo: vai, não peques mais. Vai, não peques mais, senão vai te acontecer coisa pior. Tem pessoas que gostam de viver a vida da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Tem pessoas que gostam de viver a vida bebendo, mentindo, roubando, adulterando, traficando. Tem pessoas que vivem a vida de forma dissoluta, mas elas não estão entendendo que elas estão amontoando pedras do mundo espiritual, e lá na frente essas pedras vai recair sobre a cabeça dela. Não adianta dar golpe, não adianta mentir, não adianta trair a sua esposa. Lá na frente você vai pagar e vai colher pelos seus pecados. É, Jesus. Não adianta. Agora, o que eu tenho que plantar, pregador? Eu tenho que plantar coisas boas. Não é não, pastor Baruch? Verdade. Plantar paz. Quem planta paz, colhe paz. Verdade. Quem planta amor, colhe amor. Verdade. Você já viu alguém plantar uma manga e colher abacate? Não tem como, irmão. Você vai colher o que você planta. E Deus está perguntando para alguém hoje: o que você tem plantado? O que você tem semeado? Jesus, ele quer te levantar dentre os mortos, mas o que você tem plantado? Aleluia, Senhor. Se arrependa de seus pecados. Aonde essa voz entrar, se arrependa de seus pecados e se converta ao Espírito Santo, porque Jesus está voltando. Aleluias, acorde da insônia, levanta-te dentre os mortos e Cristo, ele te esclarecerá. Cristo, ele está esperando, pastor Baruch, que as almas dêem um passo de rumo a ele, para ele operar uma grande obra na tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes nós falamos: eu não vou para a igreja, eu não vou aceitar Jesus porque eu estou bebendo, eu não vou aceitar Jesus porque eu fumo um cigarro, eu não vou aceitar Jesus porque eu uso droga. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: quando você entra no exército, você chega lá preparado? Não. Você é preparado e forjado na onde? Dentro do exército. Quando você chega numa empresa, você chega lá preparado? Não, você é forjado dentro da empresa. Aí tem pessoas que estão dizendo: não, primeiro eu vou largar, para depois eu ser liberto. Primeiro eu vou largar amante, depois eu vou aceitar Jesus. Impossível você se auto-libertar. Só a palavra pode libertar um homem. Aleluia. Essa palavra, a magnocarta, só ela. Aleluia, Senhor. É comunhão. É estar no meio do arraial de Deus. Brasa fora de brasas se apaga, mas brasa que se mistura com brasas acesas, ela se acende e ela é renovada. Aleluia, Senhor. Não tem como eu ser renovado dentro da boate. Não tem como eu aceitar a Jesus no bar jogando sinuca. Aí tem muita gente que acha que a opressão liberta alguém. Você sabia que nem a opressão liberta? A opressão, ela deixa o coração da pessoa propícia a Deus operar ali. Ela só vai lá e amacia a carne para Jesus vir libertar. Mas tem muitas pessoas que passam pela opressão, pela cadeia, leva tiro e muitas das vezes não é liberta. Porque faltou palavra, faltou operários, obreiros, para estarem ali pregando para aquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo pregar nas igrejas que para Jonas Deus envia um peixe, mas até hoje Deus tem enviado peixes para pegar muitas pessoas, como me pregou. Muitas das vezes o peixe que Deus manda hoje é um camburão da rota. Muitas das vezes o peixe que Deus manda hoje, aleluia, é uma ambulância para buscar o teu corpo baleado, mas ele manda o peixe dele. Muitas das vezes o peixe que ele manda é uma penitenciária, é uma cadeia. A pessoa come o pão que o diabo amassou, para reconhecer que a soberania vem dos céus, para reconhecer o seu Senhor como único e suficiente Salvador. Tem pessoas que esperam Jeová quebrar ela todinha para ela aceitar a palavra, aleluia, mas é melhor vir pelo amor do que pela dor. Aleluia, Senhor. Desperta-te dentre os mortos. Glória a E Deus. Cristo,
Ele te esclarecerá. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão algemadas no mundo espiritual. Existem algemas no mundo espiritual, grilhões que prendem pernas de pessoas. Tem pessoas que elas são impelidas pelos Exus, pelos demônios, pelos principados e pelas potestades. Só o poder do Espírito Santo pode quebrar grilhões. Só o poder do Espírito Santo pode quebrar cadeado. Só o poder do Espírito Santo pode estraçalhar cadeias. Só o poder do Espírito Santo, mais nada. Só o poder de Deus salva. Glória a Deus, é verdade. Só o poder de Deus salva. É interessante que nesse momento, dentro de um presídio, numa cela gelada, tem muitas pessoas, pastor Baruque, que estão cantando, louvando, que estão adorando, que estão falando da Bíblia, porque elas ouviram a palavra dentro da penitenciária. Mas tem muitas pessoas que estão soltas, estão presas e acorrentadas no mundo do pecado. Sabe por quê? A opressão, é o que eu falei, deixa o coração propício. A pessoa, quando ela está dentro de uma cela, de uma cadeia, ela não tem que escolher. Eu vi um vídeo do cara pregando no corredor da cela, pastor Baruque. O cara pregava, e como que o preso vai correr daquilo ali? Ele tem que ouvir a palavra de Deus, irmão. Agora, quando a pessoa está solta aí, ela não ouve não. Ela xinga o pregador, ela fala, não quero te ouvir. Ela fala, eu vou te arrebentar. Mas quando cai dentro da cela, aí o pescoço dela é quebrado. Ela baixa a cabeça, ela ouve a palavra, por quê? Porque agora ela necessita de uma divindade. Já viu isso? Tem muitas pessoas que se dizem ateu. Quer falar que não acredita em Deus, que Deus não existe, mas na hora que toma um tiro de uma pistola no peito, está lá no chão sangrando. Aí ele procura todos os subterfúgios que existem para sair daquela situação. E o nome que ele grita é Deus. Oh, meu Deus, né? É o nome que ele grita. O nome que ele tanto luta contra lá no TikTok é o nome que ele grita naquela hora. Na hora. Não, pastor Baruque? É verdade. Meu Deus! Meu Deus. Tem misericórdia! Ai, não conhece. Você entendeu? Eita, Jesus. É porque o ser humano é carne, o ser humano é ignorante, o ser humano é terrível. Você entra lá no TikTok. Quando foi esses dias, eu travei uma batalha com lá, viu, um ateu lá. O homem tava falando tanto mal de Deus que eu enfezei com aquele cara. Eu falei, rapaz, dentro de 2 dias Deus te pega. Eu falei pra ele, Deus vai te mostrar que ele existe. Fala mesmo, irmão. E Deus pega mesmo. E Deus pega. Aleluia. O cara entra na live para dizer que Deus não existe e ainda semeia a semente maligna no coração dos incultos, dos leigos, dos indoutos que não conhecem a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Muitas das vezes, enquanto o filho do capeta trabalha para Deus, nós estamos parados. Em vez de nós postar um status, uma pregação, um louvor, um hino, uma exortação, não. Muitas das vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Pega o WhatsApp pra você ver, do mala. Meu irmão, ele passa o dia todo postando cachaça, funk, droga, foto de revólver e inspirando outras pessoas a serem como elas. Eu, quando era do mundo, eu vi os status dos caras, eu me inspirava. Os caras de prata, corrente. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha com a inspiração. Enquanto os filhos do capeta estão lá postando, você está aí parado com seu celular. Eita, Jesus. E você já percebeu? Tem gente que quando posta, tem gente que ainda caça rolo. Já percebeu? Manda mensagem lá que não gosta. É o diabo se manifestando. Porque de alguma forma você está trabalhando para o reino dos céus. Eita, glória. Jesus hoje, ele te deu a oportunidade e a autonomia de você trabalhar para ele muitas das vezes dentro da tua casa, com acesso às redes sociais e o seu celular. Você pode ir lá e semear no coração de Deus uma palavra. Aleluia. Desperta-te, levanta-te dentre os mortos. Aleluia. E Cristo te esclarecerá. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Espero que essa palavra gere frutos em seu coração. Goste. Graças a Deus. Divulgue a palavra de Deus, irmãos. Pregue a palavra de Deus nos status.
poste vídeos, amém? Ah, pregador, não sei pregar, não sei falar, não sei fazer nada. Vai lá no YouTube lá, moço, baixa aí, seu celular da Samsung, baixa o tal do SnapTube, SnapTube fala, hein? SnapTube, você vai lá e baixa os vídeos do pregador lá, joga no seu status e deixa o capeta nervoso, amém? Vamos orar. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Não tem? Tem alguém? Alguém que quer reconciliar também. Reconciliar também, reconciliar, aceitar, se converter ao Evangelho, a palavra de Deus. Que é maravilhosa. Se não tem, amém. Vamos orar pela sua casa, pela sua vida. É a irmã Bena, tá? Só a casa que ela mora. A irmã Bena, se quiser puder. A irmã Bena? Irmã Bena, tá? Que é o dono da casa, Ah, justamente. ela tá na onde? Ela tá, acho que tá servindo. Fazendo os comes e bebes. Justamente. Rapaz, só vitória. É um mistério. Só um mistério, rapaz. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo da verdade. Louvamos. Aleluia. Senhor, cobre, ó Pai, o teu servo, pastor Baruque. Aleluia. Espírito Santo, cobre eles. Vai mesmo abençoar. Cobre, ó Papai querido, esse exército, ó Pai, Deus. que tem levado luz, ó Senhor Jesus Cristo, até as Aleluia. casas. Espírito Santo, ó Pai, cobre eles de toda a retaliação, dá o livramento. Sim, meu Deus. Porque, ó Pai, o inimigo está furioso com esta obra. Assim diz o Senhor para ti, homem. O inimigo está furioso com esta obra que tu tem levantado para Deus. Mas assim diz o Senhor dos exércitos: hoje eu coloco sobre o teu corpo uma nova armadura e tu vais suportar a pancada, porque eu te levantei para esta obra. Assim diz o Senhor dos exércitos para a tua vida, pastor Baruque. Receba em nome de Jesus. Pai, cerca esse povo livre e guarda. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, viu, Pai do Senhor? Obrigado, Sonoplasta. Deus abençoe. Que nós começou a ficar meio ruim, mas você foi lá e aí ficou bom. Deus abençoe. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu sou fã desse presbítero Renato, porque ele prega a palavra de Deus. Ele prega a verdade. E muitos pastores têm se acovardado. E a palavra de Deus diz em João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta, meus irmãos. É a verdade que liberta. Que palavra abençoada, meus irmãos. Que palavra abençoada. Vamos estar orando agora, porque parece que vai ter um mistério aí, né? Parece que vai ter um tal de um vatapá.